Bom, então, tratar hoje da questão familiar, mais especificamente, a virtude da piedade na família, que justamente a gente vai ver é de extrema importância para que a gente possa ter famílias verdadeiramente católicas, sobretudo no meio católico que busca viver verdadeiramente a fé católica, e nós colocamos aqui o rótulo impróprio, mas para especificar o meio chamado tradicional, ser verdadeiramente católico e poder efetivamente contribuir para a recristianização da sociedade de forma efetiva. Então, todos nós temos uma consciência bem sensível da crise na sociedade, na igreja e, sobretudo, no meio familiar. Já há muito tempo, nós percebemos que existe, de fato, uma decadência da família. E isso não de agora, nem das décadas passadas, mas já há um bom tempo, se tornando mais perceptível no início do século passado e tomando um ritmo verdadeiramente exponencial dos anos 60 para cá. Então, famílias desestruturadas, sobretudo em função dos matrimônios que são contraídos sem nenhuma consciência da responsabilidade, da introdução do divórcio, da falta da presença da religião verdadeira no seio familiar, pela falta mesmo de valores humanos no ambiente familiar, dos constantes brigas entre cônjuges, entre os pais e os filhos, e cada um vivendo uma vida própria, para não entrar em questões assim morais ainda mais degradantes, né? Porque o nosso objetivo é tratar da família em si. E diante dessa decadência do ambiente familiar, nós temos a tendência de buscar a origem da decadência familiar na sociedade. Inclusive, nós tendemos a falar como se a família tivesse sido invadida por valores contrários à fé, por ideologias contrárias à fé, contrárias à lei natural. Só que nós nos esquecemos que se nós temos uma sociedade decadente, é porque antes nós tivemos famílias decadentes. Da mesma forma que, se nós temos um tumor cancerígeno no corpo, é porque uma célula foi formada com problemas genéticos e se espalhou, cresceu.
Claro, é evidente que nós tivemos ideologias que foram adotadas pelas famílias, sobretudo materialismo, liberalismo, entre outras. Mas, justamente, se a sociedade vai mal, é porque a família, em primeiro lugar, vai mal. Então, se nós devemos buscar os males da sociedade como um todo, é justamente na família. E justamente na família aplicar os remédios necessários para a recristianização da sociedade. Muito se fala de forma extremamente estúpida na sociedade vai mal por causa da cultura, por causa da economia, por causa da política, ou até mesmo por causa de ideologias. A sociedade vai mal, em primeiro lugar, porque os indivíduos não são católicos. O problema é religioso. O problema é que os homens apostataram na prática. E justamente não adianta colocar um monte de remédios naturais humanos se as pessoas vão continuar indo para o inferno, vão continuar fugindo do império de Deus. E se nós não temos indivíduos que estão justamente submetidos à lei divina e à lei natural, é porque nós temos as famílias não estão formando esses indivíduos na lei de Deus e na lei natural. E, portanto, justamente, nós precisamos ter justamente essa consciência do papel fundamental na família e, sobretudo, da virtude da piedade na família. Então, as mais variadas soluções, os mais variados remédios, quaisquer que sejam, que não colocam como fundamental colocar novamente o homem sob o império de Cristo, não vão ter nenhum efeito na sociedade. Justamente o remédio deve ser aplicado onde começou a infecção, onde começou o tumor, onde começou a gangrena. E é, antes de tudo, e o fundamento de tudo, da sociedade, que foi atingindo de forma mais brutal, e é justamente a família. Mais atingido que qualquer outra instituição, por incrível que pareça. Então nós vemos claramente a descristianização da sociedade. Mas por que a sociedade se descristianizou? Porque as famílias deixaram entrar os mais diversos elementos contrários à fé, contrários a Deus e contrários à moral em seus seios. Se a sociedade está descristianizada, é porque as famílias se descristianizaram, mesmo que não percebendo isso. E eu já falei muitas vezes isso, nós somos filhos do nosso tempo. A maior parte das pessoas que busca viver seriamente a fé, hoje em dia, teve um momento de conversão, teve um momento em que descobriu que, por mais que eventualmente se considerasse católico, não vivia de fato a fé católica. Ou então, de fato, estava
no indiferentismo, na apostasia, etc. No entanto, o fato da pessoa admitir a verdade da fé católica não faz com que automaticamente ela pare de pecar, como nós todos podemos perceber isso, e não faz com que automaticamente ela passe a pensar de forma católica. E é muito fácil notar isso, muitas vezes, no comportamento liberal de muitos católicos, que acabam tratando a fé católica como eles tratariam a torcida organizada do seu próprio time. Discutindo sem ter nenhuma autoridade, sem reconhecer a própria insignificância em qualquer lugar, até mesmo no esgoto das redes sociais. Ou então, por exemplo, considerando a última palavra, que é a última palavra em qualquer debate, ou então considerando que qualquer orientação, qualquer repreensão tolhe a sua liberdade. No fim das contas, a pessoa pratica a fé católica na medida em que lhe convém, na medida em que lhe agrada, na medida em que é a torcida dele. Então nós vemos claramente um verdadeiro ranço liberal, independente da pessoa admitir a veracidade da fé ou não. E isso nada mais, nada menos é que o fato de que nós somos afetados pelo pecado original. No fim das contas, achar que só porque você conheceu a verdade você vai mudar a tua forma de agir, se chama um erro socrático, porque Sócrates dizia que basta você conhecer a verdade para você agir bem. E a gente vê isso claramente que não, é um delírio. Senão, só por conhecer a verdade, nós automaticamente pararíamos de pecar. Mas não, há no ser humano uma malícia proveniente do pecado original, em que nós temos as chagas do pecado original, as 4 chagas do pecado original, que é a dificuldade em fazer o bem, a facilidade em fazer o mal, a dificuldade em conhecer a verdade e a inclinação para os prazeres sensíveis desordenados, a concupiscência. Então, da mesma forma que nós devemos reordenar a nossa inteligência, nós devemos reordenar, sobretudo, a nossa forma de agir no âmbito familiar, no âmbito da religião. Então, não é porque a família, entre aspas, é tradicional, que você pode dizer que você tem, de fato, uma família católica. As pessoas, os membros da família podem muito bem, não somente ser batizados, crismados, casados. Os membros da família podem não somente se dizerem católicos e defenderem a fé, como podem nunca ter ido numa missa nova e só ir na missa tradicional, que você pode muito bem dizer que se os membros consideram-se católicos, você não tem diante de si uma família verdadeiramente católica. Mesmo que cada membro isoladamente possa ser católico. Afinal de contas, para você dizer que você tem uma família católica, não basta que seus indivíduos sejam efetivamente católicos.
Da mesma forma que, eventualmente, nós todos aqui nesse salão podemos dizer individualmente que nós somos, por exemplo, flamenguistas, mas se a gente não agir de acordo com esta afirmação em conjunto, nós não temos uma torcida do Flamengo. Então não basta que as práticas individuais de cada membro da família sejam externamente católicas, que não necessariamente, se esta prática não ultrapassar os limites do indivíduo para ser uma prática comum, social, desta célula da sociedade que é a família, você não pode dizer que você tem uma família católica. Então você não pode dizer que é católica uma família que no caráter familiar, no âmbito familiar, deixa a prática da religião ao critério de cada um dos seus membros. Isso aqui é muito importante, porque no fim das contas nós teremos no meio familiar, nesse caso, o demônio do laicismo, que todos nós sabemos ser tão maléfico e destrutivo para o Estado. Então você pode ter indivíduos na família que combatem o laicismo no Estado, mas vivem um verdadeiro laicismo na família. E além disso, você pode ter dentro da família indivíduos que vivam a modéstia, não assistem TV, sabem profundamente as questões teológicas mais importantes no momento atual, mas que vivem isso de forma meramente externa, porque não há na alma da família uma piedade comum que incline os seus membros para Deus. E no fim das contas, os membros, por tudo isso sendo meramente individual e externo, não tendo uma piedade comum que incline esses membros para o fim da religião, que é a salvação da alma, eles não vão ter problemas com a discrepância que há entre aquilo que eles professam e o que há no mundo. E vão, de forma cada vez mais, se inclinando para o mundo. Então você vai ter pessoas que são extremamente intransigentes nos princípios da religião, mas que na prática, que são intransigentes em teoria, mas na prática tem uma facilidade incrível para acomodar os princípios do mundo, que são contrários à fé que professa, com a sua prática na família ou individual. Então nós não podemos dizer que temos uma família católica se no conteúdo, na vida do lar e no comportamento comum dos seus membros não se harmoniza com os princípios fundamentais da fé, não se inspira nesses princípios e não obedece a esses princípios.
Se tudo aquilo que os membros dessa família professam é exterior e individual, a família vai ser corroída pelos princípios do mundo sem oferecer resistência. E vai acabar sendo uma família nos princípios, uma família intelectualmente católica, mas liberal na prática. E justamente é necessário que então a prática familiar, enquanto sociedade familiar, seja efetivamente católica. Um catolicismo prático. Afinal de contas, se a sociedade está podre, é necessário não somente uma resistência no ambiente familiar, mas é necessário que justamente a família trave um combate. E para isso ela precisa agir na prática. É muito fácil você encontrar famílias que você não pode dizer que nenhum dos membros seja um apóstata, um herege, um incrédulo, um mundano. Ninguém renegou a fé e, em teoria, defendem princípios bons. No entanto, é tudo exterior e individual. De forma que um ateu ou um protestante poderia permanecer no ambiente familiar sem muito incômodo. Por quê? Porque tem imagens. Tem conversas de temática religiosa? Até tem. Mas ninguém vai estar, de fato, rezando em família. Ninguém vai estar praticando as virtudes em família. Você pode até ter o caos instaurado na família, com brigas por tudo quanto é lado, birras, discussões, um buscando estabelecer a própria vontade sobre o outro. E se tem alguma oração é meramente exterior, ou seja, no fim das contas, por mais que haja uma denominação de família católica e tradicional, a prática dentro da família não é muito diferente de uma família protestante ou ateia. Confusão, desordem, desrespeito à autoridade, o catolicismo reduzido a uma questão intelectual, a práticas meramente exteriores. Então, ninguém vai ser... alguém que não pratica a fé não vai se sentir verdadeiramente tocado pelo que vê ali. E é por essa questão de que na família a religião deve ser justamente praticada em primeiro lugar, que vem essa questão da questão da piedade. A piedade justamente que é uma virtude que é justamente uma parte potencial da virtude da justiça. Que é justamente a prontidão em dar a Deus e aos próprios superiores aquilo que eles merecem receber por justiça. Então, qual que é o princípio que nós devemos, em primeiro lugar, tratar aqui? Nós devemos tratar, antes de tudo, que Deus tem o direito de reinar na família.
pode parecer extremamente óbvio e ridículo a gente colocar essa questão. Mas Deus não somente tem o direito, Ele deve reinar na família. E isso é muito importante da gente colocar, colocar hoje em dia, porque tudo que se refere a direito divino, tudo que se refere ao direito de Deus, aos direitos de Deus, é colocado em questão, e até mesmo de forma besta e idiota, por católicos, que se dizem até mesmo tradicionais. Quantas pessoas ultimamente têm bradado que Supremo é o povo? Não, Supremo é Deus. Um católico falar isso é quase uma apostasia prática. Todo poder vem de Deus. Nosso Senhor falou a Pilatos: tu não terias nenhum poder sobre mim se não te fosse te dado do alto. Hoje em dia, até mesmo em meios ditos católicos, se defende liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de consciência. Então, tudo que é colocado a respeito de direito divino é deixado de lado. O homem moderno e as pessoas que são afetadas pela mentalidade moderna acabam verdadeiramente colocando acima de tudo a própria vontade e as próprias ideias. E acabam tendo um terror constante de que elas sejam cerceadas na expressão do seu pensamento, na expressão de suas ideias, tendo um terror que sua liberdade seja cerceada de qualquer forma. Até mesmo naquilo que, por exemplo, um padre que estudou vários anos corrige naquilo que ela acha que entendeu depois de ler o catecismo da primeira comunhão. Ou nem isso. Talvez ler alguns posts ou publicações no Instagram. E de fato nós temos aí a grande heresia dos nossos tempos, que acaba se infiltrando em todos os ambientes, em todos os indivíduos, e que nós devemos justamente ter essa humildade de reconhecer de que talvez nós ainda não tenhamos corrigido a nossa forma de pensar. E essa questão é justamente o liberalismo. Então, antes de colocar a questão da família, nós devemos, antes de tudo, colocar a questão dos direitos de Deus e do reinado de Deus na sociedade, que se inicia, antes de tudo, pela família. Então, nós devemos colocar a questão se nosso Senhor Jesus Cristo tem ou não o direito de reinar na família. Então, doa a quem doer, se cerceie o livre-arbítrio dos indivíduos, ainda que justamente limite os direitos da criatura, porque é criatura. Deus é Deus e tem todos os direitos. Se Deus é Deus, onipotente, perfeito, soberano, criador de todas as coisas, então ele tem o direito de reinar sobre a sua criatura. Então, Deus tem todos os direitos e Deus é, portanto, rei em todos os lugares. E não há nenhum lugar, nenhum indivíduo, nenhum comportamento que esteja imune à sua jurisdição.
E justamente Deus é dono do homem. Ele é criador e redentor do homem. E, portanto, tem todo o direito sobre o homem, sobre seus costumes, sobre o que ele faz, sobre o que ele deve fazer. E justamente como Deus criou o homem para justamente ser gerado, criado naturalmente por um pai e uma mãe. E quando digo pai e mãe, homem e mulher, unidos em matrimônio, seja matrimônio natural entre os pagãos, seja matrimônio sacramental entre os católicos. Então, justamente, se ele pode reinar no menor, na parte menor, ele reina justamente na família. Porque o homem foi naturalmente criado para a família. E é justamente pela família que o homem vai ser moldado para se adequar à lei de Deus. Então, de fato, Nosso Senhor instituiu desde o princípio a sociedade doméstica, para que fosse a sociedade doméstica que criasse e formasse as gerações humanas. Não somente no âmbito material, ou seja, a mãe dando leite, o pai justamente protegendo e provendo para a família, mas sobretudo no aspecto moral. Então, se a finalidade primeira do matrimônio é justamente a geração de filhos, quando nós falamos em geração, não é simplesmente a questão física, não é como os animais que se reproduzem, mas justamente se ter os filhos, cuidar deles, criá-los e formá-los para o céu. Então, o homem e a mulher não se unem em matrimônio somente para ter filhos, mas para ter filhos bons. E depois da revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, para ter filhos bons é necessário ter filhos católicos. E para ter filhos católicos é necessário uma família católica que forme a catolicidade em seus membros. Ou seja, os filhos são criados não somente para a sociedade civil, mas sobretudo para o céu. E os pais não devem jamais esquecer que eles não são pais somente dos corpos dos seus filhos, mas dos corpos unidos às almas. De forma que os pais devem formar os filhos não somente para que eles sejam educados, não somente para que eles tenham bons empregos, para que eles tenham boas posições sociais, que eles sejam, não somente para que eles sejam honestos, simpáticos, letrados, mas que eles sejam aptos ao fim último para o qual eles foram criados. Ou seja, amar e servir a Deus nessa vida para retornar para Ele e ter a bem-aventurança eterna no céu. Eu não tinha visto que o copo tinha se enchido sozinho. Agora, claro, né? Essa noção está a um abismo de distância
da sociedade apóstata em que a gente vive. Afinal de contas, a visão contínua do homem moderno é o chão. É justamente enxergar tudo do nível mais baixo e rasteiro possível. Ou seja, tudo que o homem moderno almeja é manter o seu livre-arbítrio para ele fazer o que ele quiser, para ter o máximo de prazer e o mínimo de incômodo. Ou seja, é pior até que certos animais. Porque certos animais conseguem, às vezes, até se esforçar e se sacrificar pela sua própria prole. Enquanto, na sociedade moderna, a própria prole é descartável, dependendo do interesse dos pais. Ou do pai, ou da mãe, ou do cachorro transexual. E o fato é que a verdade é que nós fomos criados para o céu. Nós fomos criados para a eternidade. O resto é nada mais, nada menos que a falácia naturalista, materialista, liberal da Revolução Francesa, da maçonaria e da apostasia moderna. Os pais existem para dar os filhos ao céu, em primeiro lugar, antes do que dá-los à terra. Não importa o que eles precisem passar para chegar ao céu. Ainda mesmo que, justamente, o que venha antes seja desagradável. Então, isso quer dizer que, se os filhos são formados para o céu, foram confiados aos pais para o céu, o lar deve justamente ter esse caráter que lhes dê os meios de ir para o céu. A casa deve ser o caminho do céu. Isso é importante que a gente saiba, ninguém vai para o céu sozinho. Da mesma forma que ninguém vai para o inferno sozinho. Então nós precisamos, por isso que a igreja tem esse caráter social, porque o homem é um animal social. Ele não consegue prover todas as suas necessidades sozinho. Então na sociedade tem aqueles que plantam, tem aqueles que ensinam, tem aqueles que rezam, tem aqueles que governam, tem aqueles que defendem, tem aqueles que fazem tudo aquilo que é necessário para que todos possam ter aquilo que eles precisam para se manter vivos, para que eles possam praticar a virtude. Então, a igreja é uma sociedade visível em que nós, justamente, vamos para o céu em sociedade. E da mesma forma a família. Na família não se vai para o céu cada um por si. Não se pratica a religião cada um por si. Mas justamente juntos. A casa deve ser o caminho do céu, se quiserem que os indivíduos que moram nela e percorram os seus caminhos cheguem ao céu. Claro, existem casos de conversão individual,
Existem casos que justamente as famílias se convertem pouco a pouco, mas aquilo que eventualmente é comum não é necessariamente normal. De uma família que não pratica a fé, é difícil ter que saia alguém que pratica a fé. Hoje em dia, nós podemos ter uma ilusão de que existem muitas pessoas que estão redescobrindo a fé, que estão saindo, passam a praticar a fé de famílias completamente desestruturadas. E, de fato, é triste, mas é comum hoje em dia, mas não é normal. A família deve existir para que os seus membros sejam conduzidos ao céu. Afinal de contas, não é normal chegar ao destino se você está se movendo na direção oposta ao destino. Não é normal você chegar em São Paulo se você está se dirigindo a Santa Catarina. Mas a Terra é redonda, pelo menos para as pessoas sãs e normais. E você pode chegar em São Paulo se movendo em direção ao sul. Você vai ter que passar pelo Uruguai, você vai ter que passar pela Argentina, você vai ter que atravessar o mar, você vai ter que passar pelo Polo Sul, você vai ter que passar pelo Canadá, você vai ter que passar pelos Estados Unidos, você vai ter que passar pela... Ou seja, até dá, mas é improvável que você chegue vivo lá. Isso porque, como toda pessoa normal, como Aristóteles, como Eratóstenes, como São Tomás de Aquino, a Terra é um globo redondo. Mais especificamente um geóide, que nada mais quer dizer que formato da Terra, que é redondo. Bom, então, para resumir, ou Deus não tem direito nenhum sobre o homem, e nesse caso ele não é Deus, ou Deus tem um direito muito especial e particular sobre o lar e a família, porque é por aí que deve começar a exercer os seus direitos sobre o homem. Deus começa a exercer seus direitos sobre o homem por meio da família, que ele instituiu ao criar o homem. Bom, isso tudo pode parecer muito teórico, muito talvez até filosófico, mas é o fundamento do que a gente vai expor na prática agora. Então esse é o princípio e fundamento daquilo que a gente vai expor. Então, é necessário estabelecer que se alguém coloca em dúvida o direito absoluto de Deus de reinar sobre a sociedade doméstica, sobre a família, seja em teoria, seja na prática, eu não posso forçar meus filhos a rezar, eu tenho que deixar que eles compreendam que é bom, que é importante tal questão. Se eu forçar, eles vão se rebelar ainda mais. Bom, a questão é que se você não consegue, se você chega nesse ponto, é porque muita coisa foi deixada de lado, a autoridade dos pais foi minada em muitos aspectos antes. Mas se você justamente acha desculpas para não governar na família, se os pais acham desculpas para não governar na família, ou se os filhos desprezam a autoridade dos pais,
ou preferem fazer a própria vontade em tudo, ou têm conflitos constantes, é porque na prática, talvez não na teoria, mas na prática, se está limitando o direito de Deus reinar na família. E se está caindo justamente, e se na prática ele não reina na família, ele não vai reinar na sociedade. Então, na prática, está se afirmando o mais baixo barbarismo que nós temos, que é justamente o liberalismo. Então, Cristo tem o direito de reinar na família, porque ele tem direito de reinar sobre o homem. E o homem nasce e cresce na vida moral segundo o molde moral, segundo os princípios morais que vão reger os atos da sua vida. E os primeiros princípios de ordem moral ele recebe da família. Então, para que ele possa se tornar cristão, normalmente o homem deve ser formado segundo uma educação católica, no seio de uma família constituída de forma católica. Não há outro modo de se tornar católico a não ser por uma graça especialíssima de Deus, o que é exceção, e não a regra. Ah, mas nós estamos aqui. Então, graças a Deus, nós temos que dar muitas graças a Deus por nos ter dado essa graça especialíssima, porque se vocês forem fazer justamente as contas, ainda os pagãos, ou pelo menos pagãos práticos, são a regra. Ah, mas está tendo um despertar conservador por causa que as pessoas estão vendo que a sociedade tradicional... Bom, se a gente for nessa questão, muitos pagãos eram conservadores da ordem pagã deles. O fato é que nós temos, hoje em dia, um despertar de novas desculpas para ser liberal, para enganar mais pessoas. É isso que nós temos de fato. Fazer com que os católicos bradem a favor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, da liberdade de consciência, da supremacia do povo. Mas, deixando de lado essa questão, o fato é que no mundo e nas sociedades que outrora foram católicas, os católicos verdadeiros são a exceção, de fato. E se há algum futuro, de fato, é por meio das famílias que são verdadeiramente católicas. Pois é na família verdadeiramente católica que vão ser formados verdadeiros católicos. Isso só vai ocorrer se for católica na prática. Porque pela sua própria natureza, a família é uma escola de costumes e não de sistemas. Ela ensina a praticar a fé. A família ensina a fé de forma prática e não teórica. Ela forma católicos por meio de hábitos católicos, não por debates católicos. Não por meio de especulações, mas pela inclinação do próprio comportamento, pela inclinação da vontade. Na família não se instrui os indivíduos por raciocínios ou argumentações, mas vivendo, aprendendo e imitando os bons exemplos. Até porque com uma criança de 4 anos não tem discussão. Ou ela obedece, ou você vai ser um escravo dela. Até porque como católicos, nós não somos kantianos. Nós não defendemos que
A lei só pode ser obedecida se você compreender perfeitamente e concordar com o seu conteúdo. Até porque a obediência, a virtude da obediência reside na vontade em primeiro lugar. A vontade não deve contrapor a inteligência, mas ela é um ato de vontade. Eu não preciso estar de acordo com o meu superior para obedecê-lo. Claro, a obediência não é cega. Ela não deve ir nem contra a fé, nem contra a moral, evidentemente. E é por isso que muitas vezes você tem pais que podem ser muito bem letrados, que são educadores medíocres, e pais muito simples, iletrados, que educam de forma maravilhosa. É justamente porque a família, você tem um ensino proporcional ao comportamento. Não se trata de quem sabe mais, mas de quem é mais virtuoso. Pais virtuosos, filhos virtuosos. Pais que não são virtuosos, filhos burros e ainda por cima mal educados. Porque se os pais não são virtuosos, naturalmente os filhos tenderão à virtude e buscarão, por uma inclinação natural do seu ser, buscar a origem dessa virtude. E de fato, isso é uma verdade da nossa fé, que a prática move e converte muito mais do que os discursos. Nós temos até uma máxima latina: verba movent, exempla traunt. As palavras podem comover, mas os exemplos arrastam. Até porque nós podemos compreender perfeitamente porque a virtude é boa. Não quer dizer que a gente vai praticar a virtude. A gente pode compreender perfeitamente porque nosso Senhor deve ser amado acima de todas as coisas. Não quer dizer que a gente vai amá-lo acima de todas as coisas. E é sobre este fundamento da boa prática da religião que se assentam todas as razões e argumentos que vão ilustrar e esclarecer a verdade divina. É justamente em cima dessa prática que você vai ensinar o catecismo. E não é o catecismo que vai gerar essa prática. Se você não tem uma vida católica, seus pais vivem em discórdia, se vivem dando mau exemplo, se vivem minando a própria autoridade, porque quando os pais brigam diante dos filhos, eles minam a própria autoridade. Se eles ficam assistindo besteiras, se eles têm conversas imorais, se os filhos não veem eles rezar, o catecismo só vai aumentar a culpa desses filhos. Porque só pelo catecismo não vai mudar o comportamento deles. Só vai dar uma maior advertência e uma maior culpa. Agora, a prática da fé vivida na família, ela vai ser simplesmente fortalecida e se tornar mais fervorosa com a instrução religiosa do catecismo. É aquilo que dizia Santo Agostinho: credo ut intelligam. Eu creio para que possa entender.
Então, e a gente pode complementar aqui. Amo ut credam et intelligam. Amo para crer e entender. Eu amo e pratico com fervor a religião para bem poder crê-la e entendê-la. Afinal de contas, nós não vamos ter o conhecimento do fim sem me dirigir a esse fim. Se eu não me movo em direção à verdade, eu não vou compreendê-la se eu não chegar até ela. Então, pelo próprio caráter prático da educação católica, a gente vê o quão importante é a virtude da piedade, que é justamente a prática da religião na família. E é por isso que nós falamos em piedade na família, e não a religião católica na família, o catolicismo na família. Nós falamos justamente em virtude da piedade, a piedade na família. E nós falamos em virtude da piedade, antes de tudo, por um fundamento filosófico, por um fundamento natural. É o homem que foi criado assim. Nós podemos então justamente colocar a piedade como, de forma um tanto quanto genérica, como a religião na prática. A prática fiel e amorosa da virtude da religião. E o fato é que ninguém vai ser cristão se não for cristão na prática. Não existe cristão teórico. Se você não coloca em prática aquilo que você crê, ou você é louco, ou você é um hipócrita. Não adianta nada saber as picuinhas mais específicas da filosofia da teologia, se isso é meramente uma questão especulativa, mas você não pratica a virtude de forma concreta. Então, não existe católico sem virtude de piedade. Piedade, muitas vezes, é compreendida de uma forma um tanto quanto romântica, como aquela velhinha com a fita do apostolado da oração, que vai rezar o terço toda tarde na gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Pode ser que essa velhinha esteja fazendo isso por mero sentimentalismo e depois ela vá tomar um passe no centro espírita, ou pode ser que ela seja mais católica que muito padre, bispo ou mais por aí. As práticas exteriores evidentemente não são más, elas vêm fortalecer aquilo que há no interior, e a piedade é eminentemente interior. É justamente colocar em prática os princípios da religião para buscar o céu. Então hoje em dia a gente fala piedade, fulano é muito piedoso. Por quê? Porque viu ele rezando de joelhos. Ou porque ele busca uma missa com mais bem rezada. Ou porque ele lê tais coisas na internet. Tá, o cara pode ser um hipócrita. No fim das contas, a piedade é o dever de todo indivíduo que for católico. A piedade é justamente o dever necessário para não abandonar a fé que você recebeu no batismo. A fé deve pertencer a todos os estados de vida, a todas as idades, porque é simplesmente você colocar em prática aquilo que está presente na fé que você recebeu. Por isso que a família, para ser verdadeiramente católica, deve ser verdadeiramente piedosa.
Então, a família piedosa não é, por exemplo, a família Martin de Santa Teresinha. Não é um estado de perfeição que nem todos podem alcançar. Não, é um dever de todos. A família Martin de Santa Teresinha foi um exemplo de piedade. Mas, assim como devem ser todas as famílias que querem permanecer católicas. Não é uma santidade extraordinária. Nossa, olha como eles são piedosos. Se você está vendo na família piedosa algo que não tem na tua família, tem coisa muito errada. Então, se não há piedade, não há catolicismo. É o primeiro dever, o dever mais fundamental e essencial da família é justamente estar sobre o reinado de Cristo. Então, uma família, um lar, uma casa católica deve ser reconhecido pelos mesmos sinais que distinguem o homem ou mulher católica de um homem ou mulher que não são católicos. E justamente a prática das virtudes e a prática da santidade. Então, a gente reconhece que alguém é católico pelas práticas católicas, não pela roupa. Não é porque o cara está fazendo cosplay de séculos passados que ele é automaticamente católico. Não é pelo que ele lê, porque você pode ter pagãos que conhecem mais da Bíblia do que muitos católicos. Você não é porque a pessoa está com camiseta de Nossa Senhora, ou não é porque a pessoa usa o escapulário para o lado de fora, ou porque ela tem um crucifixo do lado de fora, ou então porque ela abotoa a camisa social até o último botão sem usar gravata, dando uma agonia em quem vê, fazendo a gente se perguntar como que a pessoa consegue respirar, ou como que aquele botão ainda não estourou. Ou porque passa pomada no cabelo, etc. Não, justamente, você reconhece alguém que alguém é católico porque ele, evidentemente, segue a modéstia sem ser excêntrico. Porque ele pratica a religião, em primeiro lugar, internamente, e se isso é perceptível externamente, é porque ele faz aquilo, pratica a religião com a alma e com o corpo, mas não para se mostrar. Essa é a piedade que move os indivíduos, que serve de exemplo, que é simples, singela, mas verdadeira. Então, a gente reconhece que alguém é católico porque ele se comporta de forma conforme aos princípios da fé. Da mesma forma, a casa, o lar, se eles têm sinais exteriores da fé, é porque essa fé é praticada verdadeiramente na alma do lar. E não simplesmente de forma exterior, com imagens, sinais, que, se não for acompanhado do comportamento, não vão incomodar nenhum pagão ou herege, ou ateu. O ateu pode achar, nossa, que bonita essa imagem barroca de Nossa Senhora. Ah, que bonita essa pintura renascentista da Sagrada Família. Mas se o comportamento dos membros da família for mundano, se eles não rezam em comum, se eles não têm nenhuma resistência a escutar conversas mundanas, se eles estão inteirados de quem foi o último expulso no Big Brother, isso não vai causar nenhuma repugnância. Esses aspectos exteriores, ou seja, o pessoal se vestindo como no século passado, ou então fazendo um cosplay de pastoral da comunicação, ou então
simplesmente defendendo pautas conservadoras, isso não vai causar não causaria nenhuma incômodo ao indivíduo. Afinal, pro liberal coerente, você pode dizer o que você quiser, desde que você não incomode tendo um comportamento diametralmente oposto a ele. A pessoa e o lar piedosos proclamam a própria virtude sem fazer nenhum esforço. Simplesmente pela coerência do seu comportamento. Enxerga-se a fé na prática, que influi nos seus atos de longe. Então, como que deve ser essa forma de piedade? A gente poderia falar de forma prática a respeito de muitas coisas. Mas nós podemos reduzir essa prática da piedade em 2 pontos, que é a prática da piedade nos deveres para com Deus e nos deveres para com os próprios membros da família. Então, nos deveres para com Deus, o primeiro dever do homem, e portanto, por consequência, o primeiro dever de toda a família, é o dever para com Deus. Ou seja, o reconhecimento formal e expresso de Deus, a adoração da sua majestade, a obediência à sua lei, o agradecimento por seus benefícios e o recurso a ele nas necessidades. Então, não cumprem esse dever para com Deus as famílias que na sua vida coletiva deixam Deus completamente de lado. Muito embora possam ser individualmente grandes conhecedores da fé, ter até alguma oração privada, mas não pode dizer que a família católica, enquanto sociedade doméstica, elas não cumprem o seu dever para com Deus. Então Deus deve estar presente em todas as partes do lar cristão. Então nós temos, por exemplo, a prática de ter no próprio batente da porta a cruz abençoada, ou algum sinal de que aquela casa está submetida a Deus. E também a presença da lembrança de qualquer coisa que lembre a Deus nos lares. Então a cruz nos ambientes, as imagens de Nossa Senhora nos ambientes. A consagração do lar a Deus por meio da bênção do lar, da entronização do Sagrado Coração, por meio da bênção das imagens e também de tudo aquilo que faz parte do ambiente familiar, do dia a dia da família. Então, por exemplo, a bênção daquilo que é utilizado para o trabalho, como por exemplo a bênção do automóvel, a bênção dos animais. Existe uma bênção dos animais que, inclusive, diga-se de passagem, sempre me surpreendeu o fato de que as pessoas negligenciam a bênção dos animais como se fosse algo, eu estou humanizando o meu animal. Não, não é bênção não é batismo do cachorro, é bênção do cachorro. Se você benze o carro, se você benze a casa, se você benze o pão, por que deixar um ser bonitinho e animado, no sentido que ele se mexe, né? É um animal de lado. Se você benze o churrasco que você vai comer, por que não benzer o cachorro? E também tem as bênçãos ao longo do ano, que são propagadas, que são encorajadas pela igreja, como a bênção da garganta de São Brás, a bênção do pão de Santo Antônio, a bênção das velas de São Raimundo Nonato para as grávidas, e etc.
mas nós estamos falando da necessidade de ter, não para enfeitar o lar, mas para que nós nos lembremos de Deus. Porque o homem só conhece aquilo que passa pelos sentidos. Nós só conhecemos aquilo que nós vemos, que nós escutamos, que nós sentimos com o tato, que nós sentimos com o gosto, que nós sentimos com o olfato, que nós ouvimos com a audição. E Deus e a graça são realidades que não são acessíveis pelos nossos sentidos. Nós não vemos Deus, nós não vemos os anjos, nós não vemos o inferno, nós não vemos os demônios. Então, nós precisamos de sinais sensíveis que nos lembrem, olha, Deus está presente. Deus está lhe dando graças que você não pode desperdiçar. O céu existe, o inferno também. E o que nós temos de fato hoje são famílias que estão dispostas a ceder às contrariedades e à necessidade de sacrifício. Nós temos famílias que até se dizem cristãs, católicas, mas que se contentam, que querem o céu, mas se contentam com o menos. Que querem o céu, mas não se contentam com ter uma vida que não é plenamente cristã, que se contentam a ceder a certos compromissos com o mundo. Ou seja, não deve haver, por exemplo, no lar, primeiro que as lembranças de Deus, que os objetos de piedade devem servir para lembrar da realidade sobrenatural e para serem meios de devoção e sacramentais, e não meros enfeites, como até um pagão pode ter como enfeite uma imagem barroca ou renascentista. Mas mais que isso, não deve haver no lar nenhum adorno que venha a se opor à moral católica, ou que seja indecente, ou que seja pagão. Então, por exemplo, um olho grego, ou um catador de sonhos, ou então uma carranca, ou então um elefante, ou um Buda, mesmo que tenha sido um presente do teu melhor amigo que foi fazer uma viagem na Índia. Não, isso não deve estar presente, e que seja por respeito humano faz com que seja ainda pior. Ou uma Bíblia protestante que você ganhou do teu tio. Mesmo que sob pretextos históricos ou artísticos. Não deve haver na casa nada que você venha a ter o ímpeto de esconder se for receber a visita de um padre. Ou melhor que isso, você não deve colocar na tua casa nada que você não colocaria em uma igreja. Eu digo, não estou falando de cafeteira. Eu estou falando por questões de fé e moral. E ainda mais, podemos ir mais para questões ainda piores, como questão de livros, revistas e celular e computador. Ou seja, se a casa abre as portas à fé e ao que vem em nome de Deus, mas também abre a porta a todo o excremento presente
nas redes sociais, nos sites, nos filmes, nos entretenimentos modernos, a quem pertence essa família? Ela não pertence a ambos, porque ninguém pode servir a dois senhores. Se ela abre as portas a toda a baixaria presente no mundo, ela já pertence ao demônio. E não tem como você nadar em direção a um determinado local se a correnteza está indo em direção oposta. Uma hora você vai ceder. Se a família não reza junto, que adianta ela comer junto? Se a família não reza e nem come junto, que adianta elas viverem sob o mesmo teto? São completos estranhos. E muito menos você pode dizer que elas têm o mesmo pai, a mesma origem. Ou seja, se elas não estão unidas nem no âmbito de Deus, elas estão unidas no âmbito meramente natural. E se nem no âmbito meramente natural, e vivem em constante discórdia, querendo fazer cada um prevalecer a própria vontade, nem família natural pode-se dizer. A família não é uma família só de corpos, não é uma família de zumbis, mas é uma família que justamente é uma família de corpos unidos a almas. O pai e a mãe que zelam para que os filhos tenham uma boa educação e tenham alimento diário, são também os pais que vão responder pelo destino eterno da alma dessas crianças, desses filhos. O pai e a mãe não devem jamais se contentar em rezar sozinhos. Uma vez que o fato dos filhos rezarem ou não é responsabilidade somente dos filhos, mas responsabilidade em primeiro lugar deles. E se os filhos não rezam, a responsabilidade recai sobre os pais. Eles que vão responder por isso. E se os filhos cometem determinados pecados, ou têm determinadas práticas contrárias à fé, a culpa vai ser dos pais. Da mesma forma que se os filhos cometem algum delito, ou contraem alguma dívida, quem vai pagar são seus responsáveis. Ora, se a dívida é contraída para com Deus, quem vai pagar essa dívida são os pais. Seja pela responsabilidade no momento, seja pela negligência em formar a criança naquela prática, naquela questão moral, quando isso é cometido depois já de adulto. É evidente que divertir-se, o lazer, não é pecado. Mas procurar ou permitir diversões pecaminosas, seja nas músicas, filmes, TVs, amizades ruins, jogos, etc., é pecado. E assim são a maior parte dos lazeres e diversões hoje em dia. Isso não é novidade para ninguém. Mesmo que a maior parte das pessoas busquem desculpas para adormecer a consciência e achar, não, mas isso não é tão ruim assim. E mesmo que os pais não tenham essas práticas, mesmo que eles não concordem com determinadas práticas, eles estão cometendo um pecado gravíssimo ao tolerar, mesmo que a contragosto, que tais práticas entrem no lar ou sejam praticadas pelos filhos.
embora eles não frequentem os ambientes que são ruins, eles pecam se eles souberem em que lugar os filhos vão e não fazem nada, e pecam também se não souberem, porque eles deveriam saber. O pai deve saber o que os filhos estão fazendo, o que eles estão lendo, onde que eles vão, quem são os amigos. Minha mãe estava sempre na saída da escola, assim, se informando a respeito de como que eu estava indo com os professores, com quem que eu estava andando, o que eu estava fazendo. Se eu ia para algum lugar, ela queria saber para onde que eu ia, contato dos pais da pessoa que eu ia, como que eu ia, quando que eu ia voltar. Me deixava lá para saber se estava tranquilo, ia buscar, mesmo que fosse madrugada, para saber se não estava tranquilo. Se perguntava se eu me comportei. E como diz São Tomás, um pequeno erro no princípio se torna um grande erro no fim. Se os pais não tomam cuidado com aquelas saídas que são inocentes, isso vai já deixar abrir brecha para que o filho não veja nele uma autoridade que deve zelar por ele. E vai se acostumar a ir em determinados lugares, a ter determinados comportamentos sem prestar conta aos pais. E a autoridade do pai já está minada no princípio, na raiz. E se ele continua não querendo saber, porque acha que é melhor não saber, ou porque acha que o comportamento dos filhos é somente aquilo que eles fazem na frente dos pais, como se nunca tivesse ouvido falar de pecado original na vida, como se ele próprio não tivesse um comportamento diante do padre e outro comportamento na ausência do padre, ele vai pagar por isso. Então, essas negligências oriundas do próprio liberalismo vão minando a família e a educação que a família deve dar, e vai caminhando a própria família e os seus membros para a corrupção. E aí os próprios pais se transformam no vetor da corrupção para a família. E pior, justamente, maior é a culpa dos pais que veem que aquilo é ruim e não tomam parte, mas permitem, porque a advertência que eles têm é maior. E claro, a família tem deveres para consigo mesma. Um desses é a própria educação. Ou seja, a piedade não é apenas o pagamento de uma dívida de justiça para com Deus, reconhecendo a sua soberania, mas é também a piedade o meio mais eficaz de crescer na virtude, de crescer na santidade. É a pedra angular de todo o sistema de educação verdadeiro. A piedade é a grande educadora da família. O temor de Deus, nós sabemos muito bem, pelo livro da sabedoria, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E, portanto, o temor de Deus é o princípio de toda educação sólida e verdadeira. E nós vemos em que abismo de podridão chega a família cuja educação doméstica não tem Deus. A expulsão de Deus da educação da família leva todo o fundamento de respeito, de amor, de concórdia e de paz no âmbito familiar, além de trazer a ruína eterna, ou seja, o inferno, para os membros infelizes dessa família. O fato é que não haverá virtude doméstica, não haverá virtude na família onde não reina Deus como único inspirador de todas as virtudes. Não há virtude na família se não há temor de Deus.
A piedade é útil para tudo, como diz São Paulo Apóstolo. E é ela que dá a promessa da vida presente e da vida futura, ou seja, a paz e a consolação nessa vida e na eternidade. Se você não respeita aquele que é o fundamento de tudo, por que você vai respeitar aquele que você vê como seu igual? Se não há autoridade na família, se não dá ordem na família, se não há temor, justamente o que você tem é a discórdia constante, prevalecer a própria vontade. Ah, mas a gente deve amar sem temor. Isso é falso. O temor está estreitamente unido ao amor. Se você ama verdadeiramente alguém, você vai ter temor em fazer mal a esse alguém, em desrespeitar esse alguém. Se você ama verdadeiramente a Deus, o teu maior temor vai ser fazer mal a Ele, desrespeitá-lo. Então, um grande mal faz para a família os pais que não procuram, antes de tudo, formar os seus filhos e os membros da sua família no temor de Deus, fazendo da casa a escola prática das virtudes. Não importa que todo o resto esteja em ordem, que os filhos estejam bem educados, que eles sigam um cronograma diário, que eles tenham uma boa saúde, que eles tenham uma boa casa, que tudo esteja em ordem. Se não há o temor de Deus, mais cedo ou mais tarde tudo isso vai ruir. Porque se não há temor de Deus, não há espírito de sacrifício. Pode estar tudo em ordem. Enquanto estiver tudo em ordem, tudo vai estar em paz. Diante da primeira tribulação, da primeira contrariedade, se não há temor de Deus, se não há espírito de sacrifício, essas pessoas vão ver: o meu conforto foi retirado. O Zezinho não vai poder mais ir para a aula de tênis dele. Vai fazer birra. Porque quando estava tudo em ordem, quando todo mundo estava satisfeito, havia paz. Mas era uma paz falsa, porque estava fundada nos bens, nas satisfações naturais, mundanas. Não há olhar sobrenatural, não há temor de Deus, não há espírito de sacrifício. Vai haver discórdia, vai haver desordem, vai haver tribulação. A gente pode dar a educação mais perfeita no âmbito intelectual. Pode ser uma escola que ensina o trivium e o quadrivium, que ensina a retórica, que tem lá toda a educação clássica. Se essa educação não está fundada na verdade eterna e no temor de Deus, nenhuma pedagogia, por mais brilhante que seja, vai poder dar efetivamente uma educação verdadeira para a virtude. E no fim das contas, na medida em que a prática da religião não é vivida, mas somente conhecida, se você não vê os seus pais praticar, se você não tem a prática, mas somente um conhecimento intelectual, a prática que se vai ter é a prática dos princípios do mundo. E os princípios do mundo, os prazeres do mundo, vão arrastar, mais cedo ou mais tarde, os membros da família, porque em nenhum momento houve qualquer resistência a eles.
os instintos que estão presentes no homem pelo pecado original, do orgulho, da emancipação, do liberalismo, eles não vão ser vencidos senão por um bem maior, que é a eternidade, que é o temor de Deus. Se o homem vê tudo aquilo que está ao lado dele como igual a ele, ele vai se colocar como soberano de todos os demais. Então, a família desorientada, a família desestruturada, que não tem Deus no seu centro, vai acabar perdendo muito esforço e muito tempo trabalhando em vão. Porque, como nós bem sabemos, se o Senhor não edificar a casa, é em vão que trabalham os que edificam. Não adianta construir uma falsa paz e tranquilidade fundada nos bens materiais e prazeres do mundo, que mais cedo ou mais tarde tudo isso vai ruir se não tiver Deus com fundamento. De fato, um dos grandes males da sociedade moderna é o laicismo, ou laicidade, que é a sociedade sem religião. Como se não houvesse um dever da sociedade para com Deus, como se César não precisasse dar a Deus aquilo que lhe pertence. E todos nós, que buscamos ser católicos minimamente sérios, sabemos o quanto isso é falso e demoníaco. No entanto, as pessoas têm conhecimento teórico do mal do laicismo na sociedade, mas acabam vivendo em uma família que se faz laica, sem ter nenhuma vergonha disso. Isso porque, na prática, acham que a escola ou a igreja vai fazer tudo. Cabe à escola católica, aos pais católicos, formar as crianças na fé católica, esquecendo que a formação é, antes de tudo, prática, e que o conhecimento intelectual não vai fazer essa mudança. Por outro lado, o Estado vai dizer, não, a prática da religião é uma questão privada da família. E no fim das contas, ninguém vai educar na fé católica, nem a escola, nem a família. E claro, se são más e verdadeiramente diabólicas as instituições laicas, sobretudo as escolas, onde o mestre, que acaba sendo um mestre do capeta, toma o cuidado de envenenar as crianças com uma educação naturalista e ateia, em que Deus é uma mera questão de opinião, muito mais abominável e diabólica é a família laica, onde a alma da criança se vê privada da fé, da prática da fé, como se ela fosse privada do próprio alimento para o corpo. E no fim das contas, muitas vezes, esse laicismo familiar acaba entrando sem nenhuma percepção, de forma também prática, em que cada um tem seu horário, cada um tem sua prática de piedade, cada um tem seus lazeres, e é como vários católicos que simplesmente morassem junto. E no fim das contas, entre um laicismo e outro, a gente não sabe
direito o que é pior. E nós podemos considerar claramente muito mais danoso o laicismo na família que o laicismo da escola. Porque o laicismo da escola pode ser contrabalanceado pela família, mas não vai ter nenhum laicismo familiar que vai ser contrabalanceado, mesmo por a mais tradicional escola católica. A escola católica, o conhecimento intelectual não substitui a família, e a prática exterior não substitui a prática familiar. E até porque não há autoridade que substitua a autoridade paterna. Então, a prática da religião, esse laicismo, essa falta de prática da religião, é sinal claro de um laicismo familiar prático. Como já disse, é muito claro que a prática religiosa é o fundamento para a recepção do ensinamento intelectual posterior, até pela própria natureza do ensinamento familiar. Afinal de contas, não vai fazer especulações com uma criança de 5 anos. E também porque é justamente a predisposição para aceitar o ensinamento, para aceitar o princípio, é que você vê que a prática é boa, você vê a prática nos seus pais. Até mesmo porque a prática da fé não exige nenhum conhecimento teológico abstrato. Como diz o próprio São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, uma senhora analfabeta do interior da Sardenha pode ter uma fé muito maior e muito mais sólida que um grande teólogo. Hoje em dia não é difícil isso. Mas o fato é que a fé não se mede pela carga intelectual, mas a fé se mede justamente pela disposição em receber o ensinamento, porque Deus não erra nem pode ser enganado. É a adesão da minha inteligência, e não a quantidade de conteúdo na minha inteligência. É a minha disposição em aderir àquilo que a igreja ensina, que Deus revela, porque é Deus que está revelando. E justamente se dependesse a fé, dependesse da especulação, muitos seriam incapazes de transmitir a fé. Mas justamente pela prática da fé, eles podem, mesmo com um conhecimento intelectual muito precário, transmitir uma fé muito maior do que muitos teólogos. E assim, pela prática, os pais podem ensinar aquilo que eles não são capazes de ensinar de outra forma. Por isso mesmo que, fazendo a abstração da própria questão religiosa, você tem pais extremamente rudes que formam filhos muito mais honestos e bem-educados do que muitos pais extremamente inteligentes ou espertos nos seus negócios. E recebendo esse ensinamento prático, já na raiz, no princípio da sua vida intelectual, esses princípios vão estar muito mais enraizados
porque desde o início vai ser dada a devida direção para os atos das crianças, que vão se dirigir para o céu desde o princípio, com a ajuda da graça que eles receberam no batismo nos seus primeiros dias de vida. Então, nós podemos tirar 3 conclusões disso tudo. A religião deve ser ensinada, em primeiro lugar, pela prática da piedade. E os pais devem ser mestres, mas antes de tudo, os mestres práticos. E os filhos devem ser discípulos, mas discípulos práticos, ensinando antes de tudo pela vida, para depois acrescentar a fundamentação intelectual. De forma que o ensino fundamental da fé é, antes de tudo, pela prática religiosa, com os pais segurando as mãozinhas dos filhos, ainda pequenos, ensinando eles a fazer o sinal da cruz, quando eles nem sabem o que é uma testa, mostrando justamente que o importante está no centro do altar, no sacrário, quando eles nem sabem o que é se ajoelhar, o que é ficar de pé, mostrando que a gente deve rezar, da importância da oração pela oração dos pais, ensinando justamente a submissão à autoridade pela obediência e pelo respeito à autoridade, como, por exemplo, esperar que os filhos respeitem os pais e obedeçam aos pais, se os próprios pais não obedecem aos seus superiores, se ficam falando, por exemplo, criticando e falando mal dos padres no seio da família. Se os próprios pais não têm respeito por uma autoridade espiritual, por que os filhos vão ter respeito por uma autoridade deles, que é antes de tudo natural? Então, a piedade é a principal necessidade da família e, portanto, o primeiro dever dos indivíduos. Então, essa piedade é exercida, por exemplo, antes de tudo, na prática religiosa, no culto familiar, na oração familiar. E na prática das virtudes em família, na ordenação da família, por causa de Deus. Pai, mãe e filhos. Os filhos submissos aos pais, respeitando a autoridade da qual eles se revestem, e os pais cuidando, antes de tudo, da alma dos filhos. Então, e justamente fazendo da convivência, da vida comum, natural, sendo justamente, tornando-a também sobrenatural. Lembrando justamente que Cristo deve reinar nas almas, em primeiro lugar, por meio da família.